Renan Santos diz que vai prender e matar os faccionados, mas não explica como. Esse foi um dos questionamentos que eu mais recebi por conta do meu último vídeo. Mas dessa vez, não sou eu que vou explicar como isso é possível. Quem vai explicar é Nayib Bukele, o homem que enfrentou a polarização, o judiciário, a oposição, acabou com o crime em El Salvador e que já afirmou que o Brasil só não faz o mesmo por falta de vontade e porque o crime também está no poder. O ano era 2019 e Nayib Bukele é eleito em um país que tradicionalmente era polarizado em dois partidos. Arena, a direita tradicional que sempre prometeu acabar com a criminalidade e nunca fez, e FMLN, a esquerda histórica, fruto da antiga guerrilha. Te lembra de algo aqui no Brasil? Nayib Bukele surge como uma terceira via, que no início era ridicularizado e chega ao poder com um discurso forte, contra as gangues que tocavam o terror em El Salvador. Mas muitos se questionavam, será que ele vai conseguir? A Suprema Corte deles não tinha alinhamento com a população, os jornalistas e especialistas dos direitos humanos não o apoiavam, mas ele tinha ao lado o maior ativo, a vontade do povo de se livrar do controle do crime. O mesmo que acontece aqui no Brasil, onde mais de 60% das pessoas é a favor de endurecer as leis contra o crime organizado e 87% dos moradores da favela apoiaram a operação no Rio de Janeiro que eliminou 120 faccionados. Então, eleito, logo nos primeiros meses, Bukele intensifica operações policiais e bota o exército na rua para retomar o controle dos territórios dominados pelas gangues. A popularidade dele aumenta muito e o número de homicídios começa a diminuir. Exatamente como Renan propõe fazer aqui no Brasil, a partir do dia 1 do seu governo, decretando com apoio do Congresso, tudo dentro da Constituição e previsto no artigo 136, um estado de defesa temporário, o que permite botar o exército na rua e os policiais locais de cada estado para retomar os territórios estratégicos, como o Rio de Janeiro e o Ceará, nas áreas que são dominadas por facções, além do Porto de Santos em São Paulo, que todo mundo já sabe que está dominado pelo PCC. Mas mesmo com a população ao seu lado, o Congresso de El Salvador não queria aprovar um pacote de leis para endurecer as penas e o combate às gangues. Então Bukele começa a usar as redes sociais para expor os deputados que votavam contra esses projetos e que claramente queriam deixar a população insegura. E não há nada que um político tradicional tenha mais medo do que perder o poder e perder as suas mamatas. E foi isso que aconteceu com os políticos tradicionais de El Salvador em 2021. Bukele já tinha reduzido a taxa de homicídios, que antes era de 38 a cada 100 mil habitantes, para 18 a cada 100 mil habitantes, e contava com a aprovação de 80% da população. É então chegada às eleições legislativas. E aí, o partido Novas Ideias de Bukele ganha em peso. E agora, Bukele tem a maioria dos deputados a favor da vontade do povo. E aí que chega a segunda parte dessa revolução. Esses deputados aprovam o endurecimento das leis, mudam boa parte da Suprema Corte, aprovam a criminalização do pertencimento às gangues, deixam o processo de julgamento mais rápido e, principalmente, endurecem o regime penitenciário. E junto com isso, vem a construção dos CECOTs, aquelas mega prisões que você já deve ter visto, segurança máxima, em locais isolados, sem sinal de celular, sem visita íntima, para que os líderes de gangue não possam chefiar lá de dentro, exatamente como acontece hoje aqui no Brasil com as nossas facções. Por isso, o Renan propõe que aqui no Brasil essas prisões sejam construídas em regiões isoladas, como Tocantins, Acre ou na Amazônia, dificultando além da comunicação as fugas das prisões. E qual foi o resultado de tudo isso que aconteceu em El Salvador? Em 2024, El Salvador registra 1,9 homicídios para cada 100 mil habitantes, se tornando o país mais seguro das Américas, mais seguro inclusive do que os Estados Unidos, a maior potência mundial. Bukele enfrentou o mesmo sistema que enfrentamos aqui no Brasil, sem golpe e sem ditadura, mas com coragem e vontade de fazer. Se o Renan vai conseguir fazer o mesmo no Brasil, só o tempo vai dizer. Mas o que eu tenho certeza é que é impossível querer resultados diferentes votando nas mesmas pessoas. E se você conhece alguém que acredita que o Brasil não tem solução, compartilha esse vídeo com essa pessoa e me segue aqui para as próximas análises.